Na sua organização, provavelmente o pessoal não para de falar sobre cultura organizacional, nos eventos que você vai e tudo mais. E realmente, cultura organizacional é um troço importantíssimo. Afinal de contas, cultura são as regras invisíveis de como a sua organização funciona. E isso é o que guia o comportamento das pessoas de várias formas diferentes. E é justamente por isso que cultura é tão importante. Porque não dá para você criar um livro de regras de tudo que as pessoas precisam fazer o tempo todo. A cultura é o que vai guiar as pessoas para saber como se comportar quando as coisas mudam, quando problemas surgem, quando o imprevisível acontece. Então, cultura não é um troço tão fluffy como se fala por aí. Cultura realmente é um elemento que ele é muito estratégico para a organização e tende a ser esquecido porque os efeitos da cultura eles não são sentidos no curto prazo. Você não vai sentir agora se você não prestar atenção em cultura. Você vai sentir daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10. Só que uma vez que uma cultura se instala, bicho, aí é bem complicado de você resolver. Antes da gente entrar em como construir uma cultura organizacional, vamos falar de algumas cagadas comuns que existem por aí. Cagada número 1, contrata uma consultoria para resolver isso para nós. Não funciona. Cultura é um negócio que tem que ser co-criado. Você pode até ter uma consultoria que vai facilitar o processo, mas ela não pode ser dona do processo. Isso não funciona. Especialmente se for um troço que vai ser colocado na parede, esquecido e tudo mais. Eu estou para ver uma organização em que as pessoas, todo mundo saiba me dizer quais são os valores da organização. Ninguém sabe me dizer. Provavelmente você não sabe quais são os valores da sua. E se isso acontece, significa que aquele troço não serviu para nada. Você precisa saber quais são os valores da organização, você precisa saber qual é a cultura. Se você nem sabe qual é a cultura, como é que você espera esse troço funcionar? O que me leva ao segundo ponto, que é, em geral, cultura organizacional tende a ficar muito setorizada no RH e não envolver as lideranças. Isso é um outro grande problema, porque no final do dia, quem vai executar e tangibilizar e concretizar a cultura organizacional são as lideranças. Se esses caras não estão envolvidos, você pode fazer o que você quiser. Vai ser lindo, maravilhoso, aquele slide, ó, lindo. Não vai funcionar. As pessoas precisam concretizar isso. Especialmente porque líderes tendem a ditar o comportamento das pessoas abaixo. Então, se essa pessoa não está agindo de acordo com a cultura organizacional, ela vai contaminar as pessoas que estão abaixo delas, porque as pessoas aprendem. Elas sabem como se comportar para não levar pau e sabem como se comportar para serem elogiadas e crescerem. Então, adivinha o que elas vão fazer? Eu vou ficar defendendo uma cultura só porque o RH falou ou eu vou fazer o que é necessário para o meu chefe gostar de mim e me promover? Exatamente. O que me leva ao terceiro ponto, que é, em geral, cultura organizacional costuma ser uma coisa que tem muito pouco foco em resultado. Não adianta você falar de cultura organizacional se isso não se traduzir em resultados claros e tangíveis para a empresa. Você pode ser guiado pela causa, tudo bem, mas isso precisa estar conectado com o resultado, senão a liderança, a gerência, o time executivo não vai comprar esse troço e isso não vai funcionar. Então, se você quer criar cultura ou modificar a cultura, a primeira coisa que você precisa fazer é mensurar o processo e mostrar resultado. E quando eu digo medir o processo, eu não estou falando do seu trabalho. Ninguém liga para o seu trabalho. Eu quero saber o quanto você está conseguindo modificar a cultura ali dentro. Quando a gente fala de cultura, é difícil a gente fugir da percepção das pessoas. Isso costuma ser um elemento muito importante ali. Se eu quero saber se a gente tem uma cultura de colaboração aqui dentro, não dá para fugir muito se as pessoas sentem que isso acontece. Então, uma boa forma de você mensurar isso é você fazer uma avaliação com as pessoas, em que você vai fazer ou uma avaliação peer-to-peer, ou então você pode fazer também uma 360. Vai do seu nível de ousadia. E você pergunta o quanto os meus pares, os meus chefes, os meus subordinados estão preocupados com o coletivo. Então, o quanto esse valor de colaboração está dentro das atividades desses meus pares, dessas pessoas. Enfim, aí a formulação vai de como você tiver afim. O ponto é, com isso você vai ter uma resposta bem quantitativa de quem são as pessoas que mais representam esse valor e das pessoas que menos representam este valor.
E aí você precisa correlacionar isso com o resultado, que é, beleza, o time que tem mais esse valor aqui está performando melhor? Se a resposta for não, então esse troço não está fazendo muito sentido, concorda comigo? Porque ou esse valor, essa cultura é forte e é boa e gera resultado, ou não. Então, se ela não gera resultado, tem alguma coisa meio errada aí. Então, a coisa número 1 é essa, porque se você mostrar que esses valores fazem com que os seus times funcionem melhor, então é muito fácil para você justificar para o time executivo que cultura organizacional precisa ser executada e, by the way, a gente vai ter um resultado excelente, vai aumentar o nosso faturamento não sei lá quantos por cento. É assim que você vai conseguir vender para a diretoria. A segunda coisa que você precisa fazer é valorizar comportamentos aderentes à cultura que você quer. Não adianta nada você falar sobre o quanto é importante nós sermos inovadores se toda vez que alguém faz uma besteira, você descer uma marreta em cima dessa pessoa. É assim que você estimula ou desestimula a cultura. Se você quer que as pessoas se comportem de uma certa maneira, você precisa institucionalmente valorizar esses comportamentos. Vou te dar um exemplo. Existem empresas que querem ser inovadoras e uma das coisas que elas fazem é valorizar o erro, porque é importante. Se você não estiver disposto a errar, você não tem como inovar, é inviável. Então, tem o prêmio cagada do ano. Quem foi a pessoa que fez o maior erro, quem teve o maior fracasso? Isso pode parecer bizarro, né? Porque a gente está valorizando, está dando um prêmio para quem faz coisa errada, mas de uma perspectiva de cultura faz todo sentido. Se você pune o comportamento que você quer, as pessoas param de fazer, é óbvio. Então, se você quer um certo traço cultural, encontre uma forma de valorizar esse comportamento dentro da organização. Isso vai fazer com que as pessoas produzam ele muito mais. Nesse processo tem dois players que têm um papel fundamental. O primeiro é o RH. O RH é o facilitador da cultura. Você não cria a cultura, você não determina a cultura, você não manda na cultura, você facilita a adoção da cultura e você não pode fazer isso sozinho. Então, quando você for falar sobre cultura organizacional, você precisa ser a pessoa que vai capitanear a mudança de processos, a criação de rituais, como que a gente vai promover um ambiente que seja favorável a isso. Se você quer que as pessoas sejam mais unidas, que as pessoas se comportem mais como um time, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é ter happy hours. Então, bem que agora é um pouco difícil, né, com home office e tudo mais, mas quando as pessoas, né, voltarem à vida normal, todo mundo estiver podendo se encontrar, você tem um momento em que a empresa banca um happy hour com pizza, cerveja, qualquer coisa assim, é um momento em que as pessoas vão poder estar juntas, se divertir e criar conexões, é o tipo de coisa que cria cultura. Então, volto no ponto anterior e combina com isso. Você precisa encontrar uma forma de certos comportamentos serem valorizados. E se você cria processos e formas de trabalho e tudo isso que facilitem a emergência natural disso, as pessoas vão fazer. Então, foque nisso que todo o resto virá. Se o RH é o facilitador, os líderes são os guardiões da cultura. Se os líderes não implementarem e não exercerem e não exigirem a cultura, você pode ter certeza que não tem milagre que aconteça para essa cultura se espalhar pela organização. E nada manda um recado tão bom do que você demitir uma pessoa que performa bem, mas viola a cultura. Não tem simplesmente coisa nenhuma que você pode fazer que manda um recado mais alto do que isso. Sabe por quê? Porque se você mantém na equipe uma pessoa tóxica, uma pessoa destrutiva, uma pessoa que cospe na sua cultura só porque ela entrega bem, o que você está dizendo é: a nossa cultura não importa, o que importa é ganhar dinheiro, cultura é secundário. Esse é o recado que você passa. Então, quando você diz, você pode performar bem o quanto for, mas se você viola a cultura, você não pode fazer parte desse lugar, aí é o momento em que as pessoas começam a levar a sério o quanto você realmente liga para a cultura organizacional. Então, líder, esteja pronto para tirar uma pessoa que performa bem da sua equipe, porque eu vou te contar uma coisa. O momento em que você começar a colocar a cultura na frente do dinheiro vai ser o momento em que o seu time começa a entregar 10 vezes mais do que ele entrega hoje. Lembra que cultura é um troço que existe independentemente de você querer ou não. Se você trabalhar deliberadamente para construí-la, você pode construir uma cultura muito boa, que pode ser um ativo estratégico magnífico para a sua empresa.
Ou você pode deixar isso de lado, construir uma cultura que sabe Deus como é que vai ser, que pode destruir toda a empresa e todo o esforço que você construiu, em que você vai ter pessoas cheias de ego, interessadas em ganhar dinheiro em si próprias, que vão fazer as coisas moral e eticamente mais questionáveis que você imaginar, simplesmente porque elas querem dinheiro e poder. Se você não cuidar da cultura, esse é o tipo de coisa que costuma acontecer. Então, leve isso a sério e entenda que vai demorar um tempo até isso se solidificar. Mas não tenha dúvida, é uma jornada que vale a pena. Vou deixar mais 2 vídeos aqui para você que podem te ajudar nessa jornada de transformação organizacional. Porque, afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima!